participação ativa do operador, né, uma motivação, né, desse operador. Esse operador, ele ainda não está nessa realidade, né, da excelência 4.0, né? Existe, assim, um projeto de preparação para esse operador, né? Por exemplo, uma matriz de habilidades, né, em que aos poucos ele comece a fazer essa migração para esse ambiente de excelência operacional, porque eu acho legal, eu acho que novos projetos são importantes, mas envolve sempre, né, esse ponto central, né, da excelência operacional, que é o operador. Então, eu queria saber da preocupação da Raimundo da Fonte com esse operador excelente que vocês estão desenvolvendo, né? Porque, na realidade, eu enxergo assim, quando você entra na Raimundo da Fonte, você percebe muito bem esse ambiente, né? Essa participação ativa do operador, né, nessas atividades, né, de excelência operacional. Tá. Existe sim, Silvio. Eu comentei aí, até porque nós estamos cada vez mais trazendo tecnologias novas para o nosso negócio, né? Então, um exemplo prático. Então, para essas startups que a gente vem trabalhando, igual eu comentei, essa do transdutor, então a gente teve que capacitar o nosso time para operar com esse sistema, porque eu fui um pouco simplório na maneira de apresentar, mas o dispositivo, a startup, ela tem um software, né? Ela tem um banco de dados que precisa ser analisado. Então, assim, falando um pouco de habilidades, né, desse operador, desse manutentor, que o manutentor também é um operador da manutenção, né? Ele também é um operador. Uma das habilidades é a análise crítica. Então, a gente precisa desenvolver análise crítica nas pessoas, porque cada vez mais a gente vai ter cada vez mais dados para poder analisar e para poder tomar decisão. Então, esse profissional novo, vamos dizer assim, da indústria 4.0, ele tem que ter flexibilidade, ele tem que ter análise crítica bem aguçada, né? Ele tem que saber compartilhar o conhecimento, ele tem que ter um bom relacionamento, porque ele vai estar compartilhando isso com os colegas, não só da área dele, mas da área de manutenção e de qualidade. Então, é uma série de novas habilidades que essa função, operação na indústria 4.0 precisa desenvolver. E a gente está preocupado com isso, né? Porque imagina você, vou te trazer um outro dado, né? A gente falando de Big Data, de informações, o Brasil, né? No Brasil, a gente tem mais de 40% da nossa população são analfabetos funcionais, né? O que é analfabeto funcional? Não é pessoa que não sabe ler e escrever, mas são pessoas que não sabem analisar um problema, né? Então, imagine se quase 50% não consegue analisar um problema, analisar um texto. Imagine você para analisar um monte de dados que sobre com a nuvem para tomar decisão. Então, a gente precisa estar preocupado com isso, mas essa é a realidade do Brasil hoje, né? Falando em analfabetismo funcional. Então, a gente precisa olhar para dentro e é dessa maneira que a gente faz hoje. Então, a gente, quando traz uma tecnologia, a gente dá o suporte, porque a gente sabe que são essas pessoas, são os operadores, são os manutentores que vão dar a continuidade e a perpetuidade para o negócio e para que dê certo, né? Porque quando você investe numa tecnologia, você investe primeiro que você acredita na tecnologia, mas aquilo, o investimento tem que dar certo. É muito ruim você comprar um equipamento, comprar um processo, uma linha de produção e não funcionar, né? E isso passa muito pelo que você me perguntou, pela capacitação e você dar essa robustez para esse time. E a gente se preocupa muito com isso, sim, Silvio, e a gente trabalha fortemente para desenvolver essas habilidades novas que eu estou te falando, né? Porque essa vontade, como você falou, que você conhece o pessoal da Raimundo da Fonte, tem a vontade, é um campo muito fértil, mas não é só isso. Você precisa dar mais um outro conjunto de habilidades para desenvolver, né, isso nesse operador para que ele possa continuar crescendo. Então, a gente está muito ligado e a gente acredita muito nisso, entendeu? De capacitar. Eu acredito que daqui para frente, Silvio, todos nós, não é só a operação, não. Todos nós, a gente vai ter que estar sempre aprendendo, porque as tecnologias não pararão mais de avançar. Se a gente parar, a gente fica estagnado.
Legal, legal.